Nos 5 dias de evento, o Salão Internacional da Alimentação pode ser traduzido como inovação. Apareceu fortemente a tendência dos alimentos orgânicos, funcionais, livres de glúten, lactose, açúcar e sal. Mix de diferentes ingredientes, principalmente nas conservas, doces de frutas, sucos e iogurtes. As máquinas e equipamentos para modernizar processos de produção e embalagem tiveram um espaço específico. O Brasil esteve presente em vários pavilhões, em especial na área de produção animal, com carne bovina e frango. Os criadores de bovinos Angus promoveram um dia de degustação que lotou a churrascaria. Essas ações serviram para posicionar nossos produtos no mercado internacional. O Cial tem o papel de proporcionar negócios, aproximar compradores e vendedores. Assim como podemos comprar feijão chinês, vendemos energético de erva mate para a maior rede de supermercados belga. De Paris, Lisa Mara Prates. A Polícia Federal investiga uma suposta fraude em empréstimos para pequenos agricultores gaúchos. A denúncia foi apresentada pela Folha de São Paulo. As irregularidades envolvem agricultores da região de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Uma associação que representa esses produtores e o atual deputado federal Elvino Bongás, do PT. Uma investigação foi aberta pela PF após alguns agricultores procurarem o órgão e o Ministério Público para denunciar que empréstimos via Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, teriam sido contraídos no nome deles sem o consentimento. Em nota, Elvino Bongás informou desconhecer o assunto e repudia qualquer irregularidade e que a intenção dele era ajudar os agricultores. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz orgânico do país. Mesmo com as chuvas dos últimos dias aqui no estado, a previsão é de uma safra positiva da cultura para 2015. Nessa época do ano, a rotina é intensa para a Uli. São 14 horas por dia de dedicação à plantação de arroz orgânico em Viamão. O produtor veio de Iraí, no Alto Uruguai, para plantar a cultura na região metropolitana de Porto Alegre. Ele é um alimento produzido sem a utilização de produtos químicos sintéticos, como venenos, né, adubação química. Enfim, ele é um alimento que passa por todo um processo de controle natural, né, desde a sua produção aqui na lavoura, até a secagem, o beneficiamento, até chegar na mesa do consumidor. O Rio Grande do Sul é pioneiro na produção do arroz orgânico, que começou a ser plantado em solo gaúcho na década de 1990. Mesmo com as chuvas que atrasaram o início do plantio, a expectativa é de que a próxima safra estadual alcance 23 mil toneladas. Mais da metade desse produto vai para outros estados. As compras institucionais, elas basicamente são as grandes compradoras, né? Ou seja, via Conab, né, de programas de aquisição do governo, via uma coisa importante, que eu acho que uma relação que se faz da consciência de se produzir produtos de qualidade, que é a merenda escolar, né, trabalhar com crianças, né? A gente vem procurando trabalhar isso nas escolas, a consciência de se consumir produtos e derivados de arroz. Hoje são cerca de 600 produtores de arroz orgânico no Rio Grande do Sul, espalhados por 11 municípios. Nós temos aqui mais de 65% da produção de arroz convencional e houve o início dessa iniciativa, né, por conta dos agricultores, da necessidade de uma produção, né, mais limpa, com menos dependência de insumos fora da propriedade, com não utilizando produtos sintéticos, ou seja, agrotóxicos, né, fertilizantes, e isso fez com que, a partir da década de 90, né, nós tivéssemos o início da produção de arroz orgânico no estado do Rio Grande do Sul. Para a Uli, que escolheu o plantio orgânico como fora de produção, o desafio é mostrar que é possível produzir essa cultura em grande escala. A expectativa para a safra do arroz orgânico esse ano 2014-2015 é a melhor possível. O clima tem ajudado até certo ponto com a temperatura que esquentou mais cedo esse ano. E se por um lado o excesso de chuva pode atrapalhar o cultivo de algumas culturas, a
falta dela também é prejudicial às lavouras. Portanto, a irrigação se torna uma tecnologia fundamental para evitar perdas e manter níveis de produtividade uniformes ao longo dos anos. O Clube da Irrigação do Senar RS vai fazer um evento aberto no dia 29 de outubro em Santo Ângelo, na região norte aqui do Rio Grande do Sul. Serão feitas observações, estudos e atividades relacionadas à irrigação nas plantações de milho de uma fazenda no município. E para falar sobre esse evento, então, aqui na Agroband, nós estamos com o João Augusto Teles, diretor técnico do Senar e presidente do Clube da Irrigação. Tudo bem, Teles? Bom dia para você. Bom dia, Gabriela. Como é que vai funcionar, então, o Tour Verde, Teles? Essa é a primeira atividade do segundo ano do Tour. A gente dividiu em Tour Verde, que é a parte vegetativa tanto do milho como da soja, e o Tour Amarelo, que é a apresentação dos resultados nas colheitas de soja e de milho, em diferentes áreas do Rio Grande do Sul que o clube atua. Nós atuamos em oito propriedades, de Seberi, passando por Santo Ângelo, indo até Bagé. Então a gente tem uma diversidade de áreas e regiões, onde a gente mostra o nosso desafio, a gente mostra as nossas altas tecnologias que a gente está usando nessas áreas piloto do clube, fazendo com que os produtores irrigantes ou não possam pegar ou captar essas informações que nós começamos a apresentar para eles no dia 29 em Santo Ângelo. Ou seja, se mostram as vantagens da irrigação, né? E qual é a diferença daquele produtor que mantém a sua área irrigada para aquele que não mantém hoje? A diferença é muito grande. Hoje, se nós analisarmos uma área irrigada de uma área não irrigada, principalmente no Rio Grande do Sul, e a gente fala em verão, safras de verão, a gente vê soja e milho, diferenças assim incríveis, né, de uma área não irrigada para uma área irrigada. E se tu aplicar não só o insumo água, mas um conjunto de tecnologias que a água vai favorecer que tu tenha resultado, os resultados aí são de 80 sacos de milho, que é a média do Rio Grande do Sul, para 270 que a gente consegue na média do clube. Então, você vê aí um incremento muito grande. E aí tem as questões que a gente leva muito em conta, é a questão do custo de produção. A gestão do projeto. Vale a pena ou não vale a pena? Isso a gente mostra e demonstra para o produtor que ele aumentando 40% do seu custo em insumos, em tecnologias, em biotecnologias, isso representa, em alguns casos, até mais de 100 sacos, em 100% de retorno ao produtor. Então, essa comparação de vale a pena irrigar ou não vale, nós já temos a resposta e o produtor mesmo tem a resposta. Vale sim, vale a pena irrigar. De todas as experiências que vocês já fizeram, são sempre surpreendentes, assim, o salto que se dá de produtividade, né? Com certeza. E o clube tem, esse é o desafio do clube, é ter uma junção de empresas e levar, o desafio maior é nós aumentarmos a produtividade. E nós temos aí, em casos de soja, que não é média de todos os pivôs, não é média de um pivô, e sim são alguns pontos dentro de um pivô, que isso a agricultura de precisão nos auxilia muito, os equipamentos que hoje nós usamos, que soja tem lugares ali, um ponto, e o produtor que está nos vendo, ele sabe o que a gente está falando com a agricultura de precisão. Tu faz um mosaico da tua área, tu faz grids de hectares e hectares, tu tem como fazer análise daquele hectare, tu tem como comparar a produtividade de um hectare, diferente do outro, aonde a gente chega aí a ter acima de 120 sacos de soja por hectare e milho acima de 300 sacos. Veja bem, eu estou falando em 80 média, né, do estado, soja 40, e nós falarmos em 120, mas não vamos aos extremos, vamos fazer uma média. Hoje um produtor tranquilamente consegue num pivô 80 sacos, 85 sacos por hectare. É bem verdade que tem produtores que também não irrigam e conseguem essa produção, mas são poucos. Agora, com a irrigação que a gente quer e o clube é que todos os produtores que irrigam tenham essa alta produtividade, porque o insumo principal, no nosso entendimento, é a água. E nós, quando falamos em água e irrigação, nós falamos em água não como um insumo para combater a seca, mas um insumo que vai nos alavancar para poder produzir com altas tecnologias, sendo um insumo água que nós podemos dominar, né, dentro do processo de irrigação.
E qual é a aceitação dos produtores gaúchos quanto à irrigação? Qual é a posição que o Rio Grande do Sul hoje ocupa diante dos outros estados do Brasil? Vem numa crescente, né, Gabriela? Mas não é o ideal ainda? Não, nós estamos muito longe do ideal. Nós estamos trabalhando aí com uma área de agricultável e irrigada 2%. É muito pouco. E qual a aceitação? Todo produtor, eu tenho certeza que quer aumentar a sua produção, sua produtividade. E o caminho é a agricultura de precisão, é a irrigação, é a gestão do seu negócio. Só que realmente ainda a irrigação tem barreiras para ser ultrapassada. As questões de energia elétrica, a própria questão burocrática dos processos ambientais, tudo isso atrapalha. E a gente trabalha com numa possibilidade que se 30% das propriedades tivessem, ou melhor, se toda a propriedade tivesse 30% irrigado, eu acredito que seria o maior seguro agrícola que o poder público poderia dar para a agricultura. E quando eu falo em 30%, eu não falo só em produtores com pivô central. Nós falamos em irrigação como um todo, irrigar soja, milho, olericultura, fruticultura, bovinocultura de leite, bovinocultura de gado, pivô, aspersão, gotejamento. Então, os vários métodos de irrigação para o pequeno, para o médio, para o grande produtor. A gente fala aí, a gente abre um leque, a irrigação, quando fala em irrigação, a gente não pode se concentrar num sistema ou num produtor. Nós podemos abrir aí, eu acho que os governos têm que pensar e olhar e analisar que a irrigação como uma ferramenta que pode trazer muito lucro, muito ganho para a economia. No primeiro momento para o produtor, mas principalmente para a sociedade, porque vai ter uma oferta de alimento regular. E isso é o que a gente pensa no Brasil. O Brasil hoje irriga 6 milhões de hectares. Uhum. Tem um projeto nacional que eles querem dobrar a área irrigada em 10 anos. Mas se não fizer alguma coisa, não viabilizar, né, dificilmente nós vamos atingir. Hoje, um dos problemas sérios que nós estamos, além do que eu te falei, é a energia elétrica. Né? A energia elétrica, além do custo, da qualidade que tem e que também muitas regiões não têm condições de irrigar porque falta a energia elétrica. Tem extensão até a propriedade? Não tem. Ela muitas vezes é longe e cara. Né? Hoje, para o produtor levar a rede de uma subestação ou a rede de tronco até lá o equipamento é muito caro. Tá? Em alguns casos inviabiliza até projetos de irrigação. Então, são problemas de infraestrutura, né, que com certeza agora esse ano, agora nós não temos eleições, com certeza quem ganhar, ele tem que dar uma olhada diferenciada para esse sistema, se é que interessa para os governos produzir mais, gerar mais empregos, gerar mais renda, né? Não só para o produtor, mas também como para a sociedade como um todo, já que, como eu falei antes, nós vamos ter uma disponibilidade de alimentos regular o ano todo. Teles, muito obrigado pela sua participação no AgroBand. Seja bem-vindo sempre aqui na Band. Nós que agradecemos o espaço. E o AgroBand volta no próximo sábado, às 7h30 da manhã. Um ótimo final de semana para você.